Olá pessoal, bem-vindos à nossa nova videoaula. O tema de hoje é a reta, a inclinação constante e a proporcionalidade. Vocês podem encontrar no caderno do aluno, página 10. Vamos chamar essa de aula 1. Então vamos recordar um pouquinho de como é que a gente fazia esse cálculo da reta lá na primeira série do ensino médio. Então, analisando o problema, a cana-de-açúcar é um dos principais produtos agrícolas do Brasil. Na safra de 2007-2008, a produção brasileira foi de aproximadamente 495 milhões de toneladas. Considerada um recurso totalmente renovável, seu processo de industrialização gera vários produtos, como açúcar, álcool hidratado, vinhoto e bagaço. Para a produção de 1 kg de açúcar, são necessários em média 12,5 kg de cana-de-açúcar. Para obter esse resultado ou realizar cálculos com outras quantias, podemos utilizar uma função linear e representá-la em um plano cartesiano. Mas antes da gente chegar na função linear e representar no plano, vamos nos atentar a dois detalhes desse enunciado. Ele diz para a gente que para ter 1 kg de açúcar, a gente precisa de 12,5 kg de cana-de-açúcar. Com essa informação, nós temos condições de escrever qual é essa equação. Vamos lá? A equação dessa reta, ela é y igual a 12,5x, ok? Prosseguindo então, a gente vai ter o quê? Que o y igual a 12,5x, o x seria o quê? A quantidade de açúcar que eu quero produzir. E o y seria a quantidade de cana-de-açúcar que eu preciso para produzir esse açúcar. Então, vamos analisar a nossa tabelinha. Então, quando eu não quero produzir nada, eu não tenho nada de cana. Depois, para produzir 1 kg de açúcar, eu preciso de 12,5 kg de cana. Para produzir 2 kg de açúcar, eu preciso de 25 kg de cana-de-açúcar. Para produzir 3 kg de açúcar, 37,5 e 4 quilos, 50. Então, se a gente for tentar entender de onde vieram esses resultados, foi quando eu fiz a substituição do x, que é quanto eu quero de açúcar. No caso, 0 vezes 12,5, 0. 1 vezes 12,5, 12,5. 2 vezes o 12,5, 25, e assim sucessivamente. Feita a tabela, a gente tem condições de escrever o gráfico dessa função. Então, nesse caso, a gente fez a tabela e chegou no gráfico. Agora, para a terceira série do ensino médio, a gente vai aprender alguns recursos que a gente vai ter o gráfico e a partir do gráfico dessa reta, nós vamos chegar na sua função, ok? Então, vamos lá. Há um exemplo dessa equação da reta. Como que eu posso escrever a equação da reta sem tê-la e sem ter um desenho? Então, dados os pontos A, menos 2 e 3 e B, 7 menos 1, determine a equação da reta que passa por eles. Para fazer esse exemplo, nós podemos utilizar da utilização do determinante. Então, como que eu vou montar o meu determinante? Primeira linha, eu vou colocar x e y. Segunda e terceira linha, eu vou colocar as coordenadas dos pontos, no caso, A e B. Terceira coluna, completamos com 1 e vamos repetir a primeira e a segunda coluna. Estão lembrados, né? Feito isso, nós vamos multiplicar diagonal principal e diagonal secundária. Feita a multiplicação,
nós vamos escrever esses valores para poder agrupar. Lembrem-se, os valores da diagonal principal permanecem com o sinal que a gente encontrou e os valores da diagonal secundária, eu inverto os valores. Quando eu reescrevi esses valores, eu preciso, no próximo passo, agrupar x com x, y com y, número sozinho com número sozinho. Então, o que nós temos? 3x mais x, que é o 4x, 7y mais 2y, que vai ser o 9y, e 2 menos o 21, que vai ser menos o 19, certo? Feito esse passo, não tem como a gente agrupar mais nada, porque nós não temos termos semelhantes. Então, a gente vai organizar essa equação. Como que a gente organiza essa equação? O y fica no primeiro membro, sozinho, e o x e o número sozinho vão para o segundo membro. Lembrando, os termos que mudaram de membro, 4x e o menos 19, eles mudam para o segundo membro fazendo a operação contrária, mudando de sinal, ok? Então, o que a gente tem? 9y igual a menos 4x mais 19. Só que tem um probleminha. O nosso y, ele tem que ficar sozinho e a gente tem um 9 acompanhando ele. Então, esse 9, ele também deve ir para o segundo membro, mas ele vai mudar fazendo a operação contrária. Como ele está multiplicando, ele vai mudar de membro dividindo. Feito isso, a gente vai ter a equação da reta reduzida. Então, qual vai ser o resultado da minha equação da reta? Y igual a menos 4 nonos de x mais 19 nonos, ok? Então, equação da reta, menos 4 nonos de x mais 19. Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.